Estamos de volta com o programa Supermanhã. Com você, onde você for, Maceió AM 1020. Marcos Rodrigues. Muito bom dia, estamos de volta aqui no Supermanhã, o ponto alto da notícia, aqui gerando, a nossa transmissão também pelo Facebook, estamos ao vivo, pela Maceió AM 1020, mais tarde colocaremos também um link aí na internet da entrevista com o candidato a prefeito aqui na capital de Maceió, Paulo Memória, ele que é do PTC, tem como vice o coronel Ivon Berto, tá certo, que é do PMB, não é isso? Não, ele é do PTC também. Ah, PTC também, perdão. É chapa puro sangue, no caso, aqui o nosso querido Paulo Memória, ele que também é candidato a prefeito aqui de Maceió. Paulo, você está dando pontapé inicial aqui com os candidatos a prefeito de Maceió, dentro da nossa programação, fazer uma apresentação breve para os nossos ouvintes. Quem é Paulo Memória? Bom dia, meu amigo Marco Rodrigues, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez, Eu já tive a oportunidade de estar aqui anteriormente, e desta vez agora como candidato à prefeitura da cidade de Maceió. Então é uma satisfação muito grande, agradeço o espaço. Nós que já temos muito pouco tempo, pela lei eleitoral, que não nos favorece em momento algum, muito pelo contrário, eu tenho 12 segundos de tempo de televisão para falar, para apresentar meu programa de governo na minha plataforma, falar de saúde, educação, segurança, transporte, desenvolvimento sustentável, meio ambiente em 12 segundos. Nem no Faustão, no Faustão o cara ainda se vira com uns 30, aqui eu tenho que virar nos 12. Mas eu não, essas coisas não me desmotivam, sabe, Marcos? Porque 12 segundos dá até para fazer história. O corredor Bolt fez história nas Olimpíadas em menos de 10 segundos. Então a gente tem que aproveitar esses 12 segundos da melhor forma possível para passar uma mensagem de que é possível a gente mudar, de que é possível a gente eleger um prefeito realmente com independência, que não está atrelado às estruturas formais de poder que dominam a Lagoa já há 200 anos. Então eu sou presidente do PTC, respondendo assim objetivamente a sua pergunta, sou presidente do meu partido aqui. Estamos reestruturando o partido no Estado já há quase 2 anos e tenho certeza que elegeremos uma importante bancada no interior do Estado, com possibilidade também de elegermos vereador aqui na capital. Nós estamos na construção, não de uma eleição apenas, mas na construção de um projeto político que proporcionará à sociedade maceiense e alagoana um novo caminho. A gente já tem buscado esse espaço com todas as dificuldades que temos. Iniciamos ali, como você bem sabe, foi a condição em que eu vi na entrevista anterior, com o G8, que era um grupo de partidos que defendiam 8 diretrizes estruturantes, que infelizmente não conseguimos manter essa unidade em função da própria fragilidade do arcabouço jurídico eleitoral em nosso país, mas estamos muito determinados a dar prosseguimento a esse projeto em 2018, 2016. Eu acho que é um momento importante para que a gente possa afirmar que existe de concreto um fato novo na política alagoana, que é a possibilidade de elegermos um prefeito que não esteja atrelado a essas estruturas aí que estão há séculos no poder no nosso Estado. Você é candidato pelo PTC, pelo que você me explica, você veio para Alagoas com uma tarefa. Essa tarefa você está cumprindo, você tem a missão na capital e também tem a missão no interior do estado, rodando esse interior todo com a perspectiva exatamente dessa construção. O que é que fez você aceitar o desafio de ser candidato a prefeito de Maceió com tantas coisas contrárias, entre elas o tempo, a estrutura que lhe desfavorece? O que é que lhe motivou a aceitar o desafio de ser candidato a prefeito aqui na capital de Maceió? Marcos, na verdade eu sou candidato do PTC e do PEN. Nós somos uma coligação hoje dos 7 partidos que inicialmente integravam o G8, se manteve dentro deste projeto, na construção desse projeto, na capital, porque no interior os partidos que integram o G8 estão aliados em alguns municípios. Nós temos aí disputa em algumas prefeituras,
né, como, por exemplo, Palmeiras dos Índios, né, com o Flávio Targino, que é do PRTB, com apoio do PTC lá. Então, aqui na capital é que não foi possível mantermos a unidade desses partidos. Mas eu sou, de qualquer forma, candidato aqui desta coligação, que se chama Coligação Maceió Segura, porque a nossa principal bandeira é a questão da segurança pública. Nós vamos ter a oportunidade de conversar, né, a respeito disso. O que me motiva, Marcos, e ouvintes da Rádio Jovem Pan, a ter aceitado esse desafio de ser candidato à Prefeitura de Maceió, é porque nós entendemos num determinado momento que era necessário, rigorosamente necessário, né, que surgissem candidaturas, como eu disse aqui anteriormente, desatreladas, né, dessa estrutura do poder que está aí há 200 anos. Maceió, o ano passado, fez 200 anos, e eu acho muito interessante, né, aqueles candidatos, né, que representam essas estruturas formais de poder, e a gente pode dizer que eles governam Maceió há 200 anos, porque é uma linhagem. A gente sabe que aqui em Maceió as forças das oligarquias, né, elas ainda são predominantes. Você tem aí na política, né, uma sucessão que acontece praticamente dentro de meia dúzia de famílias, e as ruas falaram muito alto, e vem falando muito alto, na verdade, desde 2013. Hoje há uma crise muito grave no Brasil, que alguns, dependendo do viés ideológico, dizem que foi uma crise política que gerou uma crise econômica, e outros dizem que foi uma crise econômica que gerou uma crise política, que terminou levando ao impeachment da presidenta Dilma. Eu não vou entrar aqui no mérito de ser a favor ou contra, mas o fato é que houve uma reação em direção àquela que eu considero que é a grande crise que nós vivemos no Brasil, que é a crise de representatividade. Essa classe política que está aí, em função das últimas décadas de sucessivos escândalos, e a gente pode perceber claramente como a corrupção é algo que está institucionalizado, enraizado nas instituições brasileiras. Antigamente, quando você tinha uma ditadura, isso não podia ser dito, porque havia uma censura, né, havia a repressão, havia a tortura, né, quem discordasse da ideia do general de plantão, né, poderia correr o risco de ser assassinado, de ser exilado. Mas depois da redemocratização brasileira, onde nós tivemos alguns avanços, né, ali após a constituição da chamada Nova República, com Tancredo Neves, assumiu o Sarney, né, foi um dos governos mais corruptos da história. A partir dali, a sociedade começou realmente a tomar conhecimento, né, do que acontece, né, nos bastidores da política em Brasília, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores, prefeituras, dos governos de Estado, e o povo reagiu a isso, mais claramente e mais fortemente, obviamente com o amadurecimento do processo democrático, a partir de 2013, com o movimento do Passe Livre, que foi aquele movimento contra o aumento das passagens de ônibus, e que geraram uma reação da sociedade que, no primeiro momento, os analistas políticos, os politicólogos, né, não conseguiram interpretar o que é que representava aquele sentimento. Apenas chegou-se à conclusão, como é a interpretação que eu dou para aquele momento, e os momentos que a partir dali aconteceram no Brasil, com a reunião de mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, né, das capitais brasileiras, das grandes cidades brasileiras, né, no sentido de externar a insatisfação da sociedade civil organizada, sobretudo da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, né, com a representação política que a gente tem aí. Então, nós entendemos que tem um vácuo hoje político grande no Brasil. E entendo até que essa reforma política, Marcos, que foi praticamente empurrada agora dentro, né, da Câmara dos Deputados, né, do Congresso Nacional, por um presidente que hoje mais um símbolo da corrupção no Brasil, foi afastado, foi cassado e já é réu, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o ex-deputado, né, Eduardo Cunha. Eles percebendo, né, essa reação das ruas, essa reação da sociedade brasileira contra o tipo de representação política que nós temos aí, criaram, né, a chamada mini-reforma eleitoral em junho e julho do ano passado, mudando completamente a legislação eleitoral para estabelecer isso que a gente está vendo hoje no processo eleitoral em Maceió e em todas as cidades brasileiras, onde tem a possibilidade de você ter tempo de televisão, né, que é da rádio,
né, no chamado guia eleitoral, que é onde você pode falar nos meios de comunicação de massa para milhões de pessoas. Eles praticamente estabeleceram uma censura eleitoral, aonde os candidatos com o meu perfil, que sou 100% ficha limpa, eu sempre faço um desafio às pessoas, né, para que conheçam aqueles candidatos que estão disputando a eleição. Não votem aleatoriamente, sem critério, né, sem responsabilidade cidadã, porque a gente precisa, para mudar o país, primeiro fazer uma autocrítica da forma como nós votamos. Porque o único momento em que todos nós somos iguais é na hora de votar. Não existe outro momento, né, em que nós podemos fazer a diferença e que temos exatamente o mesmo peso. O voto do homem mais rico de Alagoas, ele tem o mesmo peso do voto do homem mais pobre do Estado. Né? Nós vivemos uma democracia representativa que é um homem e um voto. O voto do homem mais rico, ele não vale mais, né? Ele tem um peso maior, né, do que o voto do homem mais pobre. O voto do homem é igual ao da mulher, do negro é igual ao do branco. Então, nós temos aí as nossas idiosincrasias que são pertinentes, né, sobretudo ao modelo econômico que a gente vive, né, e aonde a gente pode realmente mudar as coisas, aonde a gente tem a possibilidade da alternância de poder, porque tudo se decide através do poder, é na hora de votarmos. Então a minha candidatura surge desse sentimento das ruas, né, de mudança. Talvez por isso a mini reforma eleitoral, que me tira tempo de televisão, praticamente me exclui do guia eleitoral. Eu tenho de 10 minutos diários, 12 segundos para falar, né, sobre o nosso projeto político, né, de 72 inserções, que são aquelas pequenas propagandas nos intervalos comerciais das grandes emissoras. Eu tenho uma em 72 inserções e estou fora dos debates. Então, quer dizer, claramente, né, a classe política percebeu que se não calassem a nossa voz, e a gente pode falar deles o que eles não podem falar da gente, candidatos com o meu perfil poderiam criar dificuldades para que a manutenção da estrutura formal de poder que está aí há séculos. Então, a minha candidatura surge desse sentimento das ruas. Tenho percebido uma receptividade muito grande a tudo isso que eu estou dizendo, Marcos, nas diversas caminhadas que nós fazemos diariamente. Estou saindo daqui, vou fazer uma caminhada agora no Fernão Velho, em seguida ao seu programa, e temos mais 3 ou 4 caminhadas programadas para o dia. Você participou, teve a chance, né, para você que ligou o rádio agora, 8 horas e 13 minutos. Ao meu lado, aqui o jornalista Paulo Memória, que é candidato a prefeito pelo PTC, também com apoio do PEN, aqui na capital alagoana. Ele é da coligação Maceió Mais Segura. O debate, eu tive a chance também de participar na segunda-feira, organizado pela TV Mar, com apoio da OAM e com todos os veículos, né, da OAM envolvidos para fazer aquela divulgação. Foi cobrado de você o fato de você não ser alagoano e de que estaria aqui na capital há pouco mais de 2 anos, mas você é jornalista, tem a incrível capacidade, né, de também estar inserido, conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas. Isso da maneira que foi colocado e da maneira que está posto no processo eleitoral, lhe coloca como um candidato diferente dos demais? Você percebe isso? Mas veja bem, em primeiro lugar precisa esclarecer isso, né? Eu, na verdade, eu disse isso, né? A resposta, inclusive, à pergunta que foi feita nesse sentido, eu disse no debate, né, que a gente não escolhe a cidade onde a gente nasce, né? Eu, casualmente, nasci no Rio de Janeiro, poderia ter nascido em qualquer outro lugar, não só do Brasil, como do mundo, né? Isso não desqualifica ninguém, porque eu não quero ser julgado, né, pelo meu gentílico, né? Eu acho que o fundamental, eu acho que o que importa a opinião pública, né, o que importa, né, a sociedade maceioense, é saber se eu sou honesto ou se eu sou desonesto. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso, e eu não quero aqui, com isso, estar deixando a entender que quero baixar o nível do debate, de maneira alguma, mas a programatização excessiva das campanhas, elas igualizam muito os candidatos, né? Porque quando você vai falar de programa de governo, eu fiz esse exercício durante 15 domingos consecutivos, você que também é do jornal Gazeta de Alagoas acompanhou, né? Nós tivemos ali durante 15 domingos consecutivos uma página inteira da Gazeta, onde os candidatos apresentavam os seus programas, os seus respectivos programas de governo. Eu apresentava e os demais candidatos também. E eu percebi ali claramente o seguinte, né, que não há muita diferença entre os programas de governo dos candidatos, né? Porque o programa de governo nada mais é do que
são promessas, né, que serão feitas do que o candidato fará caso seja eleito. Né? E o que eu não consigo entender é que esses caras que já estão aí há décadas, né, na política alagoana, mesmo sendo muitos deles alagoanos e maceioenses, nada fizeram por essa imensa periferia. E eu hoje sou testemunha ocular disso, de como o nosso povo está abandonado pelo poder público municipal e até estadual. Então, eu não gostaria de ser julgado aqui pelo meu gentílico, porque eu já venho a Alagoas há 30 anos. A primeira campanha política que eu participei aqui foi a do ex-governador Ronaldo Lessa, em 1986, quando ele foi governador, trazido aqui pelo meu querido amigo Denis Agra. Eu era da juventude do Partido Socialista Brasileiro, o partido tinha sido recém-fundado, eu era um jovem. Então, há 30 anos que eu tenho esse caso de amor com Alagoas. Casei com uma alagoana de Jundiá. Eu sempre brinco, quando eu digo assim, olha, o cara vir a Alagoas casar com uma alagoana de Maceió é mole. Agora, vir aqui casar com uma alagoana de Jundiá, você já automaticamente tinha que adquirir, né, por direito a cidadania. Né? Porque, para quem não sabe, Jundiá é uma cidade de 5 mil habitantes. Né? E eu consegui descobrir, dado o tanto que eu conheço Alagoas. Então, na verdade, há 10 anos, Marcos, na verdade, nunca fiz política em Alagoas. Mas há pelo menos 10 anos eu tenho estado sempre de uma forma muito permanente aqui, com residência fixa. Né? Moro aqui e conheço a realidade, muito embora a realidade das grandes cidades, elas não são diferentes. Eu participei agora, recentemente, há uns 2 ou 3 meses, talvez, não sei bem, né? Mas em torno disso, de um seminário, de um congresso internacional para o qual fui convidado, que foi promovido pela Fundação Tio de Setúbal e pela Folha de São Paulo, na Fé Comércio, na cidade de São Paulo, para discutir exatamente esse tema, né, do congresso, que era o meu lugar, discussão sobre as grandes cidades do mundo. Então, um dos urbanistas, né, que fizeram uma exposição, eu participei de uma das mesas, né, exatamente para falar sobre a minha tese da cidade partida, que hoje o candidato Paulão tem defendido também, mas essa é uma tese que eu já defendo há mais de um ano. Eu acho que eu tive até a oportunidade de falar isso aqui da última vez que estive no seu programa, que revela que as grandes cidades, elas têm realidade, em primeiro lugar, muito semelhantes. E você tem, na verdade, várias cidades dentro de uma só. Você tem realidades diametralmente opostas dentro de uma só. E eu sou testemunha disso. Eu fiz, por exemplo, uma caminhada essa semana na Grota do Rafael, e ali você tem índice de desenvolvimento humanos, né, próximo às cidades africanas. Né, como também fiz uma caminhada no domingo na Ponta Verde, onde você tem ali índice de desenvolvimento de cidades europeias. Então, é uma contradição muito grande do próprio sistema capitalista. Né? Qual é o grande desafio? O grande desafio é a gente integrar essa cidade partida, fazer com que Maceió seja uma cidade inteira, para todos. Então, eu defendo como condição precípua para que a gente possa melhorar, para que a gente possa resgatar, né, o desenvolvimento da cidade. E Maceió, infelizmente, detém hoje os piores índices socioeconômicos entre as regiões metropolitanas brasileiras e o segundo maior índice de desemprego entre as capitais. Então, é realmente uma situação muito difícil. Né? Eu acho que o cidadão maceiense não está preocupado se eu sou do Rio de Janeiro, se eu sou de Nova York, ou se eu sou de Marte. Eu acho que a grande preocupação que a população tem é em ter um prefeito ficha limpa. E eu sou ficha limpa. Você me dizia há pouco agora, se a Operação Taturana for julgada, talvez 2 dos candidatos, que já são candidatos a prefeito de Maceió, talvez fiquem inelegíveis, não possam sequer disputar a eleição. Então, na realidade... Disputariam com recursos. Com recursos, né? Mas isso por si só já é algo lastimável. Né? Na verdade, Marcos, dos 4 candidatos que aí estão, digamos assim, das grandes estruturas partidárias, né, que estão disputando essa eleição, desses 4 candidatos, talvez se não tivessem a possibilidade do chamado fórum privilegiado, porque para o ouvinte aqui da Jovem Pan, eu vou explicar o que é isso, né? O deputado federal, e dos 4 candidatos, 3 são deputados federais. Talvez, se não tivesse esse fórum privilegiado, sequer poderiam estar sendo candidatos, porque eles não podem ser julgados como eu, como você, Marcos, como os amigos que estão aqui no estúdio, ou o cidadão que está nos ouvindo agora. Ele não pode ser julgado pela justiça comum. Ele é julgado, o deputado ele só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E dos 4 candidatos a prefeito de Maceió, sobre todos eles pesam acusações e dúvidas que, no meu entendimento,
deveria, inclusive, impedi-los de ser candidatos. Porque eu entendo que, para governar uma cidade do porte de Maceió, não pode ter nenhum tipo de dúvida, não pode pairar sobre essas candidaturas nenhum tipo de suspeita de que algo seja irregular na vida daqueles que querem governar o destino de milhões de pessoas. Então, eu sou um candidato ficha limpa, eu faço sempre esse desafio, né, para que as pessoas hoje, com o advento da internet, do instrumento Google, né, qualquer um, ninguém se esconde mais. É possível que você saiba quem são exatamente as pessoas que estão disputando essa eleição. Então, eu faço sempre esse desafio. Entre na internet, entre no Google, coloque o nome dos candidatos a prefeito da Maceió e, na sequência, coloque a palavra corrupção. E aí os ouvintes vão entender qual é a minha diferença para os demais candidatos que aí estão. Você que está acompanhando aqui o Supermanhã, nesta quarta-feira, estamos recebendo o candidato a prefeito de Maceió, Paulo Memória. Ele é do PTC, do PEN, né? Tem essa parceria PTC-PEN, a coligação que tem o nome Maceió Segura. Falando um pouco sobre o programa, e eu estou aqui vendo, poxa, você tem 12 segundos e tem tudo isso para falar, né? E hoje a gente está deixando bem livre aqui o Paulo para falar. Isso aqui para mim é uma eternidade. Pode ficar falando aí com tranquilidade. Desculpa se eu estou falando demais, agora fica um trauma. Mas é você, jornalista, a gente entende, faz parte, né, da sua formação também. O raciocínio se completa com a fala. Um detalhe importante, Maceió Segura. Por que você adotou esse tema? Só pelo fato de ter o Ivon, que é um coronel, como vice, ou as suas andadas, o seu conhecimento da capital lhe levou a ver que o maior problema nosso ainda é a violência, ainda é a segurança e, consequentemente, a violência? Segundo as pesquisas, né, Marcos, 80% da população entende que a saúde pública é realmente a questão mais grave hoje, né, que mais aflige, né, a que mais preocupa o cidadão maceióense. A nossa proposta política, ela é assentada naquele tripé básico, com algumas diferenças, mas o tripé básico que todos os candidatos defendem. Né? Nós defendemos exatamente a segurança para todos, né, que é inclusive uma das diretrizes lá atrás do G8, motivo pelo qual participei do seu programa. A saúde preventiva, diferente da saúde curativa, eu também tive a oportunidade de discorrer rapidamente, né, no debate, que a gente tinha só 1 minuto e meio para respostas, e educação de qualidade. Né? Mas a minha sensibilidade mostrou, em discussão também, né, com o senador Fernando Collor, né, do qual eu tenho a honra de ter o apoio, o senador Fernando Collor, a gente tem percebido, né, o quanto ele é querido e admirado, né, pela população maceiense, sobretudo nessa imensa periferia, né, algumas regiões da cidade onde eu diria que o Collor não tem eleitor, ele tem fã, né, e o Collor tem nos apoiado, inclusive agora indo para o guia eleitoral, muito restrito, né, porque a legislação, até do pouco tempo que eu tenho, eu não posso colocar as pessoas pedindo voto para mim, né, porque eu só posso utilizar 25%, né, do tempo que eu disponibilizo, que eu tenho disponibilizado pela Justiça Eleitoral para que alguém possa pedir voto para mim. Se o Marco Rodrigues quiser pedir voto para mim na televisão, você vai ter 3 segundos para fazer isso, 3 segundos. Mas o senador Collor tem participado, né, direta e indiretamente, né, da nossa candidatura, irá se engajar mais agora nessa reta final, fazendo algumas caminhadas. Mas a gente percebe, andando nas ruas de Maceió, que a situação de insegurança, de intranquilidade das pessoas, e a segurança ela termina se refletindo, né, em todos os outros aspectos, né, do que são temáticos da campanha eleitoral. Transporte, por exemplo, as pessoas não se habilitam, né, a questão da mobilidade, transporte e mobilidade, nós diríamos que é praticamente uma coisa só. A gente fala aí em soluções mirabolantes para a mobilidade, quando na realidade, no meu entendimento, se você melhorar a segurança e melhorar a qualidade, né, do transporte público em Maceió, você já melhora muito a mobilidade. Porque o cidadão de classe média, né, não se aventura a deixar o seu carro, o seu veículo em casa para pegar um ônibus, primeiro porque o ônibus, além de uma péssima prestação de serviço que é dada pelas nossas empresas de transporte, né, que é uma concessão municipal, quer dizer, caberia ao prefeito, né, inclusive, né, exigir a melhoria da qualidade dos transportes públicos em Maceió, né, e sem segurança, onde ele ia deixar o carro para correr o risco de ter o filho assaltado, a mulher assaltada, né, ônibus cheios, onde a gente sabe que ali existe até abuso sexual dentro dos ônibus,
a gente sabe perfeitamente que isso é corriqueiro, é uma crítica que a mulher faz hoje, né, reclamam muito, né, da questão do abuso sexual dentro dos ônibus, aqueles abusos discretos, leves, mas não, nem por isso menos constrangedores, né, onde você corre o risco de ser assaltado e até assassinado, como nós tivemos casos recentes. Inclusive agora, coisa de 15 dias atrás, um aposentado e um policial militar foram assassinados dentro de um ônibus ali na subida do Jacintinho. Então, quer dizer, a gente entende que a segurança pública, e sobretudo, né, na cidade de Maceió, onde nós temos um agravante, né, de que durante uma década, nos últimos 10 anos, nós estamos falando de 10 anos, estamos falando de uma vida, Maceió deteve esse triste recorde, né, de cidade mais violenta do Brasil. E a quarta do mundo, né? A quinta do mundo. Quinta do mundo. E veja bem, Marcos, isso não é em termos proporcionais não, viu? Isso é em termos absolutos. Esse estudo, né, ele pega os números nu e cru. Então, na verdade, essa situação onde o cidadão maceioense não tem a tranquilidade de saber se vai sair de casa e vai voltar, ou dos seus filhos, ou dos seus familiares, né, é algo que a gente precisa realmente enfrentar com muita determinação. Não por acaso convidei o Coronel Ivon para ser o nosso candidato a vice. Né? Convoquei, na verdade, eu o convoquei para uma missão. Né? Essa missão de nós restabelecermos a paz em Maceió, restabelecermos a tranquilidade, né, do cidadão maceioense, né, daquilo que está garantido, inclusive, na Constituição brasileira, que é o direito de ir e vir. Né? Aqui a gente sai e não sabe se volta. Mas o Coronel Ivon é um especialista nesse tema, inclusive, né, para o cidadão maceioense que não sabe, comissões da ONU fora do Brasil. Ele esteve numa das regiões de maior conflito armado do mundo naquela ocasião, que foi aquela crise da Bósnia. O Coronel Ivon foi pela Polícia Militar prestar serviços, né, levando a paz, tentando levar a tranquilidade para aquela região. E eu acho que essa experiência, ela tem que estar presente aqui em Maceió. Acho que ele pode dar uma grande contribuição. A questão da segurança, como você bem pontua, né, tem os dados que provam, ninguém pode deixar de atestar como sendo uma dor de cabeça, né, para o alagoano, em especial para quem mora aqui na área urbana. Mas em relação à saúde, dá uma mergulhada no seu olhar, do seu programa sobre a saúde. O que é que você imagina para essa área também tão delicada em qualquer governo, mas também aqui na capital? Saúde, todos os candidatos têm aí promessas dos mais variados tipos, né? Eu tenho uma visão diferenciada dos demais candidatos, né? Eu entendo que na saúde tem que haver uma mudança conceitual, né? Nós não podemos ter uma saúde que trata da doença, nós temos que priorizar a saúde que trata das pessoas, né? A saúde curativa, que é a que nós temos hoje no Brasil, que leva a esse caos que nós estamos vivendo hoje, né, no sistema da saúde pública, não só em Maceió, no Brasil, né? Hoje a saúde talvez seja em todas as grandes cidades brasileiras, no país como um todo, né, o grande problema a ser enfrentado, porque nós tivemos aí a desconstrução, né, do sistema público de saúde no Brasil, né, como também tivemos na educação, né? Quer dizer, há hoje está hoje em andamento um processo de desconstrução do Estado brasileiro. Né? Eu não sou a favor nem do Estado máximo, nem do Estado mínimo. Eu sou a favor do Estado necessário. Então, nós precisamos dar algumas garantias mínimas que sejam, né, para que a população tenha a oportunização, né, onde você não tenha as grandes diferenças, né, das grandes desigualdades, sobretudo no que diz respeito às condições mínimas para que as pessoas possam entrar dentro do mercado de trabalho, que é extremamente competitivo. Você faria isso com a estrutura que já existe ou mexeria, ou criaria uma nova estrutura? Muito bem. Então, a saúde preventiva, né, como eu disse aqui, ela não cuida da doença, e sim cuida das pessoas. Nós temos que realmente criar mecanismos, né, de investimentos públicos, de orçamento, sobretudo. Basta apenas, né, que a população, isso já é um dado importante, o que não acontece hoje nem em Maceió e nem nenhuma na grande maioria das cidades brasileiras, não posso dizer todas, porque eu não sei, não teria certeza do que estaria afirmando, mas o dispositivo constitucional tem que ser aplicado 12% do orçamento do município em saúde, 25% do orçamento municipal em educação. Então, isso não acontece, porque se houve uma inversão da lógica de investimentos, né, no Brasil. Deixou-se de se investir naquilo que é
que assegura os princípios fundamentais da cidadania, que é saúde, que é educação, que é transporte, que é abastecimento, né, para se priorizar a lógica eu chamo a lógica do concreto. São obras, obras e obras, muitas delas desnecessárias. Eu diria que, inclusive, muitas dessas obras não favorecem a população, não favorecem o povo, favorecem os empreiteiros. A Operação Lava Jato, ela é precisamente isso, né? Uma operação que prendeu praticamente dos empresários, né, que estão presos hoje, né, no Brasil, mais de 95%, 98% são empresários ligados ao setor de obras públicas, de concorrências fraudadas, né, de licitações fraudulentas. Então, a gente precisa realmente repensar, né, essa lógica dos investimentos públicos, já que, sobretudo no momento de crise como esse, os recursos são escassos. Educação, você acabou falando agora, passando, né, fazendo a questão da proporção do que deve ser investido em educação. O que é que o Paulo Memória, o PTC, junto com o PEN, pensa, aí a coligação Maceió Mais Seguro, também para a questão da educação? Muito bem. Então, Marco, a gente, só para concluir com relação à questão da saúde, o grande projeto que a gente defende é a recuperação, né, das unidades básicas de saúde que nós temos hoje em Maceió. Eu não sei se é necessário aqui chegar aqui e prometer a construção de mais 20 postos de saúde para dizer que vai fazer 20 postos de saúde ou mais 80 escolas. E na outra eleição está a sua gravação lá, o cara lembrando. No outro dia está você lembrando que nada daquilo foi cumprido. Eu tenho projetos mais modestos. Eu quero o seguinte, né, melhorar o que já existe, que está aí, que está sucateado, né, botar realmente a estrutura de saúde que nós temos hoje em Maceió, que atende, de certa forma, a demanda como um todo da cidade, mas botar essas unidades para funcionar. O que não pode mais é o cidadão chegar no posto de saúde e não ter sequer dipirona. Quem não sabe o que é dipirona é o princípio ativo, né, do remédio para dor de cabeça. Ou seja, não tem dipirona. Se o cidadão for ao posto de saúde para tomar um remédio para dor de cabeça, não vai ter. Imagina se não tem dipirona, o material médico hospitalar, medicamentos, não de uso contínuo, né? Não tem médico, não tem os especialistas. Então, nós precisamos tratar da saúde preventiva, mas tem uma demanda hoje grande em Maceió, do ponto de vista da utilização da saúde pública. Então, eu me proponho, e isso daí dá para fazer, né? Isso será uma proposta, né, que será cumprida, porque dá para fazer, é a construção do Hospital Municipal de Maceió. Já passou do tempo em que já está mais do que amadurecida a necessidade, né, de que tenhamos um hospital público municipal que atenda os munícipes de Maceió, porque o HGE fica sobrecarregado, porque além de ter que atender, né, os cidadãos e cidadãs do interior do estado, também tem que atender a população de Maceió, que é uma cidade que cresceu de forma desordenada, sem planejamento urbano, hoje com mais de 1 milhão de habitantes. Então é óbvio que há uma sobrecarga do HGE no sentido do atendimento das urgências, das cirurgias. Então nós vamos construir o Hospital Municipal de Maceió. Essa é uma proposta que eu irei cumprir, né? E para isso iremos melhorar, né, o sistema de unidade de saúde que já existe aí, né, do município, porque entendemos que a saúde é algo que é fundamental para aquilo que existe mais importante, né, para as pessoas, que é a vida e a dignidade humana. As pessoas não são tratadas com o mínimo de dignidade nos postos de saúde, nos PANs, nas UPAs. O ano passado, por exemplo, a UPA Salgadinho foi fechada por intervenção ética do Conselho Regional de Medicina por falta de condições de trabalho dos profissionais. Imagine você, os profissionais não tinham condições de trabalhar, imagine o atendimento às pessoas que necessitavam do PAN. Então, quer dizer, isso tem que mudar. No que diz respeito à questão da educação, e aí a gente fecha esse tripé que nós propomos como as nossas prioridades de governo, né, o nosso tripé que se compõe por segurança para todos, saúde preventiva, é a educação de qualidade. Hoje, a Constituição brasileira determina que 25% do orçamento municipal tem que ser aplicado em educação. O prefeito disse que sim. Eu não sei onde está sendo aplicado isso. Nós temos um orçamento aí em torno de 2 bilhões e 2,3 bilhões de reais. Isso aí eu não tenho condições de aferir, porque só realmente se elegendo prefeito é que eu vou poder, né, fazer uma avaliação real
das condições financeiras da prefeitura. Eu sei que não devem ser das melhores, porque o ano passado, eu não sei se você lembra, né, mas o prefeito chegou a